candidato já está com a gente aqui na tela, a gente já começou aqui a rodar o nosso reloginho. Tudo bem, candidato? Bom dia. Primeiro vou deixar aqui um espaço para o senhor se apresentar e falar quais são as principais pautas que você promete levar ao Senado se for eleito. Bem, primeiro agradecer esse convite da Bandeirantes, dizer que eu sou nasci e cresci na Baixada Fluminense, nasci em Nilópolis, cresci na cidade de Paracambi, onde eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade, fui jornaleiro com 9 anos de idade, com 17 anos de idade vim trabalhar na capital, no Rio de Janeiro, onde eu pegava um trem 5h25 da manhã na cidade de Japeri para chegar à Central do Brasil. Trabalhava durante o dia, estudava à tarde na Zona Oeste, no bairro de Santíssimo. E fui prefeito da cidade de Paracambi. Estou no meu 4º mandato de deputado estadual e atualmente, eu exerço a presidência da Assembleia aqui no estado do Rio de Janeiro. Candidato, sobre as pautas, né? O que o senhor considera mais urgente e como o senhor pretende usar da sua experiência? O senhor mesmo disse, né? Iniciou sua vida política em 98, foi eleito para o cargo de deputado estadual, anos depois prefeito de Paracambi 2 vezes, 4º mandato como presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Como é que vai usar essa experiência para vaga no Senado, né? E levar que tipo de pauta o senhor considera urgente do Rio de Janeiro hoje? Bem, primeiro dizer que falta no Senado Federal hoje a defesa do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro vem perdendo protagonismo nacional e não há muitos anos no Senado Federal a defesa do Rio. São exemplos as obras federais paralisadas aqui no Estado, o Arco Metropolitano, o complexo petroquímico Itaboraí, a indústria naval, né? Então a gente precisa fazer essa defesa do Estado do Rio de Janeiro, e fazer a defesa voltar os investimentos federais aqui, garantir o emprego, porque o Rio de Janeiro é exemplo de outros estados que vive hoje, convive com famílias inteiras morando embaixo de marquise, passando fome. Então a experiência que eu adquiri ao longo de 2 mandatos de prefeito, quando na cidade de Paracambi nós transformamos uma antiga fábrica de tecido num complexo educacional que hoje estudam mais de 10 mil alunos na cidade de Paracambi, em 16 cursos superiores públicos, 7 de pós-graduação, uma escola de música Vila Lobos, uma escola técnica federal, uma escola técnica estadual. É um complexo, é um verdadeiro complexo educacional. Nós, aqui pela Assembleia Legislativa, tivemos um momento muito importante aqui, que foi de 2017, 2018, quando os servidores públicos estavam com 3, 4 meses de salários atrasados, e a gente aqui, via Assembleia, via Legislativo, conduzimos o Estado naquele momento muito difícil para um caminho melhor aqui, para um outro momento. Eu tenho a experiência de ter sido prefeito e deputado e sou o único candidato do presidente Lula ao Senado e pretendo, junto ao presidente Lula, reativar essas obras paradas, que a gente precisa também zerar a fila aqui do SISREG, do Sistema de Regulação Pública aqui no Estado. Nós temos hoje uma rede dos hospitais federais, a maior do Brasil, está aqui no Estado do Rio de Janeiro, e ela está largada, ela está sucateada e loteada politicamente. Então a gente precisa reformar esses hospitais federais, a gente precisa equipá-los, contratar recursos humanos, porque é uma rede, como eu disse, é a maior rede dos hospitais federais estão aqui no Rio de Janeiro, e a gente precisa zerar a tal da fila do SISREG. Para isso, a gente precisa usar a rede pública federal que está aqui no estado do Rio de Janeiro. Candidato, quais seriam as suas propostas e as suas, enfim, medidas para tentar solucionar a questão da violência no Rio de Janeiro, que é enraizada e que, inclusive, também prejudica muito o crescimento econômico do estado? Na verdade, nós temos hoje, a questão hoje mais latente no Rio é a fome. Temos mais de 3 milhões de fluminenses passando fome. Como eu disse, morando, inclusive, algumas famílias em barracas de camping embaixo de marquises. E a gente precisa, como eu disse, reativar as obras federais, porque com isso a gente pode já gerar, a partir de 2023, mais de 100 mil empregos, e a gente precisa botar comida na mesa do cidadão fluminense, a gente precisa reativar a indústria naval. Ontem mesmo vimos uma vergonha, que foi a Petrobras fazer um edital para contratar mais um navio plataforma,
que vai custar mais de 10 bilhões de reais sem nenhum nada do conteúdo nacional. Então, para que a gente possa amenizar a violência, a gente precisa gerar o emprego e renda. Mas aqui tem uma questão que é essa violência que vem ocupando as áreas do Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa valorizar o profissional de segurança pública, a gente precisa equipar a polícia, a gente precisa trabalhar com mais inteligência, com mais treinamento. E eu estou conversando muito com o presidente Lula. O presidente Lula já falou que vai trazer de volta o Ministério da Segurança Pública e eu já disse a ele que a gente precisa ter uma Secretaria Nacional de Combate ao Crime organizado, que vai combater o tráfico, que vai combater a milícia, para que a gente possa dar mais segurança ao Estado do Rio de Janeiro. E também, na possibilidade de atração de novas empresas, empresas privadas, a segurança é fundamental. Hoje é a fome, é o desemprego, o desalento. Mas a questão da segurança é fundamental para que a gente possa atrair de volta para o Estado do Rio de Janeiro os empregos que a gente perdeu ao longo dos últimos anos. O senhor fala que é o único candidato do ex-presidente Lula, né, que também é candidato à presidência. Como é que o senhor avalia o comportamento do também candidato Alessandro Molon, do PSB, em manter a sua candidatura e não permitir que o senhor fosse ali o único representante de uma esquerda ou da coligação com o PT e o PSB? Eu só posso lamentar, infelizmente, não foi cumprido um acordo que existia com a direção nacional do Partido dos Trabalhadores junto com o PSB. Eu fui convocado pelo presidente Lula, que esteve comigo no ano passado na minha casa, passou 2 dias comigo, e ele me convocou para que eu fosse o representante do meu partido no Senado Federal. Ele me conhece bem, sabe, esteve comigo na Prefeitura de Paracambi, inaugurando uma escola técnica no ano de 2006, conhece meu trabalho em Paracambi, conhece meu trabalho aqui na Assembleia Legislativa e sabe que vai poder contar comigo. Ele sabe que não... Que ser governo não é fácil, ser executivo não é fácil. Tem momentos bons e outros não tão bons. E eu serei um fiel defensor do seu governo. No Senado, ele sabe que na bola dividida eu não vou tirar o pé da bola dividida, ele sabe que vai poder contar comigo. Sabe da minha capacidade de diálogo aqui no Parlamento Estadual, ele sabe que vai precisar de alguém no Senado para que a gente possa construir a maioria, para dar governabilidade ao seu governo, e eu sou, como eu disse, o único candidato. Ele já gravou, já falou isso aqui muitas vezes, publicamente. Agora, só tenho que lamentar que o outro candidato não retirou, tinha um acordo, diz o Marcelo Freixo, que existia um acordo com ele também, mas o que eu quero me prender é o acordo nacional que existia entre o meu partido, a direção nacional do PT e a direção nacional do PSB. Agora, isso já é passado, vamos trabalhar, vamos olhar para frente. Bom, as últimas pesquisas de intenção de voto indicam uma grande margem para o candidato também Romário nessa corrida ao Senado. Como é que o senhor avalia a conduta dele até aqui, já numa cadeira ao Senado, e que tipo de contraponto o senhor pode oferecer em um eventual trabalho no Senado, se comparar com o trabalho e com a figura que o Romário ocupa até aqui? Bem, na verdade, a população do Estado do Rio de Janeiro não sabe que o Romário é senador. Não sabe que ele já está lá há 8 anos. E agora ele mente, porque ele diz que trouxe para o Rio de Janeiro 400 milhões de reais, que é muito pouco, por acaso, né? Mas ele diz que trouxe 400. Quando você olha no portal de transparência, tem somente 52 milhões de reais que foram liberados pelo senador Romário em 8 anos. Isso é nada. Romário foi um excelente jogador de futebol, mas como senador ele está devendo muito a desejar. Ele fez muitos gols como profissional do futebol, mas como senador ele não fez nenhum gol até agora e está na hora dele pendurar a chuteira. Eu me coloco como candidato ao Senado pela experiência. Eu conheço a realidade de todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, eu conheço cada município do Estado, sei os problemas e sei como posso fazer para enfrentá-los. Como é que o senhor também trabalha e qual que é o grande desafio do senhor como candidato nesse momento para se diferenciar dos outros candidatos, até nessa opção da própria esquerda entre o senhor, Alessandro Molon, que inclusive pontua um pouco melhor nas pesquisas que o senhor, e também o candidato, o senador Romário. Como é que o senhor pretende se diferenciar dos seus candidatos, dos seus oponentes, os seus adversários nesse momento? Bem, primeiro dizer que são candidatos que já concorreram majoritariamente. Romário já foi candidato a governador, Molon a prefeito, então tem um recall
do conhecimento. O nosso grande desafio é ser conhecido, né? Porque apesar da gente ter uma relação aqui com os prefeitos, com os vereadores, os deputados, mas no povão eu tenho conhecimento de 8% só. Só 8% da sociedade do Estado do Rio de Janeiro me conhece. Então, o grande desafio é esse, se fazer conhecido e mostrar as propostas, né? Desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda, a defesa do Estado do Rio de Janeiro, que o Estado, hoje, 3 representantes no Senado são do mesmo partido, são bolsonaristas, e a gente precisa dizer isso à população. Ela não sabe que a cadeira que está em disputa é a cadeira que está ocupada pelo Romário por 8 anos, que nada fez em defesa do Estado do Rio de Janeiro, e como eu disse, foi um artilheiro, foi um grande jogador, mas como senador está devendo gols, está na hora dele pendurar a chuteira. Candidato, outro rótulo que pesa um pouco ao lado do senhor seria uma relação muito próxima do senhor com o ex-presidente da Alerj, Jorge Pisciani, e que, inclusive, vamos lembrar aqui, chegou a ser preso, acusado de corrupção. Como é que o senhor tem respondido a essas críticas que vem recebendo pela relação próxima que tinha ou que teve com o ex-presidente da Alerj, preso, inclusive, por corrupção, como eu já disse aqui? Eu nunca participei do grupo político do deputado Jorge Pisciani. O deputado Jorge Pisciani participou de um grupo aqui que ficou sob o comando da Assembleia por 27 anos. Né? Eu nunca participei. Isso aí, com todo respeito, isso é inveja, porque os adversários sabem da nossa capacidade do diálogo. O meu partido elegeu 3 deputados no ano de 2018 de 70 e eu consegui ser candidato único. Não tive uma votação unânime, como alguns querem fazer crer, né? Mas eu nunca tive relação de grupo político com o Jorge Pisciani. Respeito o Jorge, a sua história, respeito a sua família, mas daí para ter relação política não é verdade. Pelo contrário, quem foi lançado candidato a prefeito pelo deputado Jorge Pisciani foi o Molon. Esse sim tinha relação com o deputado Jorge Pisciani, que eu não vejo nenhum problema também em ter relação com o deputado Jorge Pisciani. Então, eu construí a minha trajetória sozinho, nunca participei de nenhum grupo político e tenho a honra de ter sido candidato único aqui na Assembleia Legislativa por 2 mandatos. Quando aqui a gente faz um trabalho de reduzir as despesas com o pessoal, a média de 11% ao ano, desde 2018, e esse fato não sou eu que estou dizendo, é o próprio regime de recuperação que diz, quando de um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, nós estamos economizando a média de 500 milhões de reais por ano. Esse ano já economizamos mais de 500 milhões de reais. Né? Nós demos mais transparência à Assembleia Legislativa. Né? A gente deu mais autonomia aos parlamentares. A Assembleia Legislativa é a melhor Assembleia Legislativa do país em produtividade. Eu aqui tenho mais de 420 leis, tenho leis importantes. A lei que criou o Fundo Soberano, que já temos depositado já no primeiro ano 2 bilhões e 100 milhões de reais. Seguramente esse ano, 2022 para 2023, vamos ter mais 3 bilhões de reais nesse fundo. Então, vamos ter 5 bilhões de reais para que a gente possa ter esse fundo, para que possa fazer investimentos em áreas estruturantes do Estado do Rio de Janeiro, para gerar novos empreendimentos, novos investimentos, para que a gente possa ter o emprego tão necessário para tirar essas famílias que estão passando fome do desalento. Sou também autor do programa de renda mínima do Estado, que chama Supera RJ, que já atendeu que atende mais de 300 mil famílias. Também sou autor da lei que criou o Vale Gás, que antecedeu o Vale Gás Nacional. Sou autor da lei do ICMS da Cultura. Sou autor de leis que tira todos os encargos estaduais dos investimentos do setor de petróleo, do setor de químico, do setor de vidro, do setor de embalagem e setor plástico. Eu tenho aqui uma atuação muito independente da presidência, como parlamentar, eu tenho um orgulho muito grande. Não tenho vergonha de ser político, muito menos do meu partido político, do meu único partido político, que estou desde sempre. Né? Então, aqui a gente tem trabalho de segunda a sexta, de 9 da manhã a 10 da noite, e a gente tem muito para mostrar, muito que conversar com o eleitor do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse desafio meu como eu disse, fazer ser conhecido. Nós temos no Estado do Rio de Janeiro alguns problemas de décadas, a gente precisa enfrentar esses problemas. Um dos problemas é a questão da dívida interna nossa. Nós temos uma dívida de mais de 180 bilhões de reais, e essa dívida em dezembro de 2000 era da ordem de dezembro de 99 era da ordem de 13 bilhões de reais,
e hoje passa de 180 bi. Nós temos um problema aqui, que é a questão de uma liminar do nosso maior ativo, que são os royalties de participação especial. Eu quero ser senador para que possa conversar com as demais bancadas dos outros estados, para a gente criar uma saída, porque ninguém vai tomar o direito do Estado do Rio de Janeiro por uma lei que passa contra, inclusive, uma emenda condicional. A gente precisa negociar isso com as bancadas, porque fazer a defesa do Estado do Rio de Janeiro é defender os investimentos aqui no Rio de Janeiro do governo federal, é defender a retomada da economia do Estado, e isso vai ser feito pelo setor, que eu não tenho dúvida que é o setor de petróleo e gás, que é corresponde a 1/3 do PIB do Estado do Rio de Janeiro. Sobre isso, candidato, como é que o senhor vai se posicionar? O que o senhor deve defender a respeito da distribuição dos royalties de petróleo do Rio de Janeiro para o Estado? Primeiro, a gente precisa lembrar que é um direito constitucional os royalties de participação especial. Por uma lei complementar foi tirado esse direito. Agora, a gente pode, muito bem, em relação à partilha, que o petróleo hoje é do governo, a gente pode ali garantir os recursos para a educação e saúde, um pouco ali para a cultura, porque a cultura a gente viu na pandemia que é um nicho da nossa economia, a cultura, né, a economia criativa, que emprega muito, são quase 10% do PIB nacional. Então, a gente pode garantir, inclusive, isso na partilha. O que a gente precisa fazer, ao meu ver? É garantir que esses recursos, que hoje é do governo federal através da partilha, esses recursos sejam divididos imediatamente, uma vez que possa fazer o leilão do petróleo, porque hoje esses recursos estão servindo para fazer superávit. Né? A exemplo do fundo das telecomunicações, a gente precisa que esses recursos sejam investidos na saúde e na educação, e a gente pode usar o mesmo critério do fundo de participação dos municípios, que uma vez arrecadados os recursos, eles são imediatamente distribuídos para todos os municípios e para todos os estados. Então, a gente precisa da agilidade da distribuição desses recursos. Para isso, a gente vai precisar mexer na legislação e aí, nesse momento, garantir que os royalties, por direito, são dos estados produtores e dos municípios produtores, e não uma aventura para fazer demagogia, porque você, quando bota para votar qualquer coisa no Congresso, tem 27 unidades da federação, e nós temos os 3 principais produtores de petróleo, Estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, 3 não vai ganhar nunca de 24. Eu brinco que 3 só ganha de 24 em luta de Kung Fu. Então, a gente precisa, com muito diálogo, chamar as bancadas, conversar, criar um marco do que já foi licitado, do que já foi concedido para o futuro e fazer essa nova repartição em relação aos recursos da partilha, porque senão esses recursos vão ficar no fundo servindo pura e simplesmente para gerar superávit. A gente precisa, de fato, distribuir esses recursos imediatamente, uma vez licitado, porque agora o óleo pertence, a partir do modelo de partilha, ao governo federal, e o governo precisa imediatamente, no leilão, distribuir esses recursos. De novo, com a obrigação de fazer grandes investimentos na educação e na saúde. Candidato, o senhor falou aí sobre algumas questões sociais, queria voltar nesse assunto, né? O senhor falando que foi autor do programa de renda emergencial do Estado, o Supera RJ, né, que atendeu mais de 300 mil famílias, autor do da lei do Vale Gás, e também autor da lei que reduziu o ICMS das contas de energia da população mais carente, né? Claro, no momento em que a população, de fato, estava e está precisando de apoio. Até que ponto o senhor defende essa questão dos benefícios sociais, tendo em vista o comprometimento fiscal que o governo precisa ter diante da situação fiscal que o Rio de Janeiro se encontra hoje? A população precisa muito de ajuda, mas o Estado também tem as contas doentes, as contas em vermelho. Como equilibrar? Até que ponto o governo pode beneficiar a população e manter ali, se segurar nas contas? Bem, primeiro que nós estamos utilizando para distribuir esses recursos do Supera RJ, o próprio Fundo Estadual de Combate à Pobreza, 30% desse fundo, isso equivale quase a 2 bilhões de reais. Esse fundo foi criado para combater a pobreza. Muitas das vezes ele é utilizado para tudo, menos para combater a pobreza. Então, o destino dele está sendo justo. Em relação à questão do ICMS das contas das áreas populares,
É uma área que o morador já tem uma inadimplência grande e você não pode penalizá-lo com um terço de impostos, como o ICMS, que é 34%. Então, eu não tenho dúvida. Patrícia, a melhor forma de você dar dignidade às famílias é com emprego. É muito importante você socorrer num momento difícil a população que mais precisa, mas a melhor forma é dar oportunidade via educação, esporte, cultura e o emprego, porque a gente precisa disputar a juventude, a gente precisa disputar as pessoas que hoje estão em áreas populares, em todo o estado do Rio de Janeiro, que não tem uma saída para o futuro. E através da educação pública de qualidade, do ensino superior e do emprego, eu não tenho dúvida, é a melhor forma de dar dignidade às famílias. Nós aqui na Assembleia Legislativa, desde 2017, a gente vem avançando muito, mudamos, Patrícia, fizemos novas leis para que o Estado pudesse arrecadar mais. E a partir do ano de 2020, o Estado começa a arrecadar mais. O Estado do Rio de Janeiro hoje tem as suas contas no azul. Então a gente precisa, como eu disse, nós queremos, por uma lei minha, o Fundo Soberano. Nós vamos ter, na virada desse ano, esse fundo foi criado no ano passado, nós já temos 2 bilhões e 100 milhões de reais nesse fundo, e seguramente na virada de 2022 para 2023, mais 3 bi. Então nós teríamos 5 bi para fazer investimentos em obras estruturantes para que a gente possa atrair e trazer novos investimentos. Eu não tenho dúvida. O Estado hoje está com as contas equilibradas, ele precisa ter juízo, eu não tenho dúvida. E aqui, Patrícia, o maior exemplo é o que a gente dá aqui, economizando a média de mais de 500 milhões de reais por ano nos últimos anos, fazendo parceria com as universidades estaduais, federais, com a Fiocruz. A gente aqui socorreu os municípios no momento de calamidade pública, a exemplo de Petrópolis, nós destinamos 30 milhões a Petrópolis, quando da calamidade pública, destinamos mais de 100 milhões de reais para os municípios que tiveram calamidade e emergência agora em 2022. A gente faz um trabalho aqui de cortar custo, de dar mais transparência e de dar participação à nossa população do Estado do Rio de Janeiro do trabalho do Legislativo. Muito bem, candidato. Temos pouquinho mais de 2 minutos, seguindo aqui para o encerramento, um pouquinho de 2 semanas para as eleições, né? Como é que o senhor espera desenvolver esse finalzinho de campanha, tentar melhorar o seu desempenho, inclusive nessas intenções de voto? A candidatura de Alessandro Molon está atrapalhando num movimento que a esquerda poderia estar unida nesse momento? Então, Patrícia, isso já é coisa do passado, vamos olhar para frente. Eu começo agora a andar nas ruas, porque eu estou trabalhando aqui também. Eu começo a andar nas ruas, ser mais conhecido por conta da televisão. Eu aceitei o desafio do presidente Lula, né, que ele me convocou para que eu possa ser aqui o representante do Estado do Rio de Janeiro no Senado Federal. Eu tenho a tranquilidade de ter propostas, né, de ter a experiência de prefeito, onde eu transformei a cidade de Paracambi, na Baixada Fluminense, pela educação e cultura. Para você ter uma ideia, Patrícia, no primeiro ano do meu governo aconteceram 12 homicídios, no segundo, 11, no terceiro, 8, no último ano do meu governo, um único homicídio na cidade de Paracambi, por conta da ocupação da juventude via educação e cultura. E agora eu tenho certeza que a gente vai poder fazer muito mais estando no Senado, porque hoje o Senado é ocupado por 3 senadores ligados ao Bolsonaro. O Romário está lá há 8 anos, a população do Rio não sabe que ele é senador. Imagina um sujeito ficar 16 anos ocupando uma vaga no Senado sem nenhuma produtividade. Então, eu quero ser o representante do Estado do Rio de Janeiro no Senado Federal, onde nós vamos defender o presidente Lula, onde nós vamos defender o Estado, com desenvolvimento econômico e social, para que a gente possa dar dignidade às famílias. Hoje, Patrícia, uns estados mais, outros menos, umas capitais mais, outras menos, nós temos populações de rua como nunca. A fome está no país inteiro. Então, a gente precisa de criar desenvolvimento social e econômico e é através do emprego que nós vamos fazê-lo. Então, eu quero ser senador do presidente Lula no Senado, eu quero ser o senador que vai defender o Estado do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro perdeu essa tradição de ter uma bancada defendendo seus interesses no Congresso Nacional. E eu me acho em condição, pela experiência e pelo trabalho que nós realizamos até aqui à frente da Assembleia Legislativa. Então, quero agradecer mais uma vez, Patrícia, a oportunidade dessa sabatina. Isso é muito bom. Espero que outros candidatos também possam vir aqui
para dizer o que pretende fazer, que o Romário já teve a chance, a gente viu que não fez nada pelo Estado do Rio de Janeiro. Agora ele fala uma mentira. Então, muito obrigado, muito obrigado. Nós que agradecemos ao candidato André Ceciliano, candidato do PT ao Senado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, candidato. E até então, uma próxima oportunidade. Sucesso aí na campanha. Obrigado.